O Nossa República de hoje trata de um dos temas mais sensíveis e urgentes do país: a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Desde o dia 17 de março, começou a valer o ECA Digital, a nova lei que redefine regras para redes sociais, plataformas de vídeo, jogos online e aplicativos, frequentados, obviamente, por menores. A legislação cria critérios obrigatórios de verificação de idade, proíbe monetização de conteúdo sexualizado envolvendo crianças, estabelece responsabilidade das plataformas e prevê punições severas para descumprimento, incluindo multas milionárias. Para entender o alcance, os desafios e os riscos dessa nova fase, convidamos a doutora Larice Silva, da Comissão da Infância e Juventude da OAB-MT. Doutora Larice Silva, obrigadíssimo por sua presença aqui na Nossa República, por ter aceitado nosso convite para tratar desse assunto tão relevante que é o ECA Digital agora. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, eu me coloco sempre à disposição. Doutora, eu queria, para começar a nossa conversa, e para aquele que não acompanha muito o noticiário, as coisas, que só explicasse o que é, na prática, o tal ECA Digital. O ECA, na prática, ele veio para atualizar o que a gente já tem do ECA. A gente já tem o nosso ECA, que ele continua vigente, ele é uma lei extremamente necessária, é uma lei que ela hoje permite que a gente consiga ter as penas necessárias, né, em relação à criança e adolescente. O ECA Digital, ele veio para quê? Para poder conseguir ter essas normas não só no mundo físico, mas também no mundo digital. Porque houve a evolução, então a gente teve uma evolução ali para o mundo digital, como se ele fosse uma cidade. A gente precisava ali de regras também, então o ECA Digital ele veio nesse sentido. Ele veio para trazer ali regras dentro do mundo digital, para as crianças e para os adolescentes. E por que são necessárias essas regras, doutora? A gente sabe que quem é pai, quem acompanha os adolescentes, as crianças, percebe que esse mundo das telas, esse mundo da internet, esse mundo digital, ele afeta e muito a vida das crianças e dos adolescentes. As crianças ficam bastante vulneráveis, não é isso? Sim, além a lei ela veio não só pelo fato da vulnerabilidade, mas também pela questão de crimes, porque ali dentro daquele mundo digital, como se fosse uma cidade, né, vamos colocar assim para analogia, como se fosse uma cidade, a questão digital, ali também tem crimes que são cometidos, crimes sexuais, crimes de bullying, cyberbullying, então a gente tem vários crimes que são cometidos lá e eles precisam ter regras também. Então assim, a criança, o acompanhamento tem que ser feito tanto no mundo físico como no mundo digital. Então quando a gente traz isso, traz essa lei ali para dizer que a internet não é terra sem lei, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Então quando a gente fala, a lei ela veio para modernizar algo nesse sentido, não, ela veio para poder conduzir o que já existe. A sociedade evoluiu e a gente precisa evoluir com nossas regras também. Os crimes, em regra, são os mesmos, só que dessa vez aplicados ao mundo digital, é isso? Isso. Os crimes, eles já existiam, eram crimes, inclusive a pena, por exemplo, o ECA Digital, ele não traz pena específica, o crime continua tendo a sua pena ali, as suas multas, né, dentro do próprio Código Penal, do ECA, que já existe, da LGPD, então a gente já tem outras leis da Constituição Federal, a gente já tem outras leis que são subsidiárias que estão ali. Então, ele não vem trazendo penas, mas ele vem trazendo regras para poder definir o que é crime dentro do mundo digital. A partir do momento que isso é diagnosticado, a gente vai para o local correto, que seria o Código Penal, ou ali uma responsabilização para determinada situação que aconteça. E o controle disso, quer dizer, desse acesso às plataformas, acesso às redes sociais, acesso ao YouTube, aos grupos de relacionamento, se dá muito pela questão da idade. Só que a gente observa que é muito frágil, porque basta uma autodeclaração, né? Uma criança com 15 anos, com 14 anos, com o mínimo de discernimento, ela consegue colocar uma outra data de nascimento, consegue falsear a idade e acessar essas plataformas. Esse texto do ECA Digital, ele estabelece algum tipo de verificação de idade
mecanismos mais robustos, mais seguros, para que efetivamente seja possível controlar a idade de acesso? Sim, só a autodeclaração hoje não é o suficiente. Ela não vai ser mais aceita, só ela, como um todo, como um geral. Hoje as plataformas precisam trazer outros mecanismos, mais eficiência e tecnologia. Apresentação de documentação, controle parental, são alguns dos exemplos. Então, assim, só o autodeclarar, tenho 18 anos, hoje não é aceito. Se dentro daquele mundo digital que a criança ou adolescente se encontrar, ele usar disso e acontecer algum crime ou for de alguma forma exposto a algo ilícito, a plataforma será responsabilizada até numa penalidade maior, porque ela não pode unicamente colocar só autodeclaração. Ela precisa trazer mecanismo para controle, entre eles a faixa etária, mas não pela autodeclaração, e sim por documentação. E já está acontecendo? As plataformas já se ajustaram a essa nova regulamentação? Grande parte das plataformas já estão se adequando, mas não todas. Então, assim, elas já estão dentro do prazo. A partir do momento que a lei entrou em vigor, elas precisam se adequar para não ter punições, para não ter ali nenhum tipo de penalidade. Então, elas já têm que estar se adequando. Algumas já passaram a ter esse mecanismo. Ou quando é verificação biometria, já estão tendo. Outras, eles colocam ali a documentação. Tem alguns casos de jogos onde ele percebe que a criança ali pela biometria é um adolescente, não compete com a idade que ele está declarando, então eles solicitam que um adulto esteja presente para continuar o seu cadastro. Então, assim, já está acontecendo, mas precisa ser melhorado. Ainda temos que ter um mecanismo maior, vai ter que ter um controle também, né, para poder melhorar. O adolescente pode acessar redes dando autorização de um adulto, de um pai ou responsável? Se não estiver dentro da faixa etária da classificação dele, ele não poderá, mesmo ele tendo autorização. Mesmo ele tendo autorização. Vamos dizer que aquele conteúdo está sendo disponibilizado para uma criança, um adolescente de 17, um adulto de 18 anos, e tem uma criança acessando. Ela não pode ter esse acesso, a plataforma precisa bloquear. No momento que ela identifica que é um menor, ela precisa fazer esse bloqueio. O pai está ali acompanhando, mas não é da faixa etária, se acontecer algo errado, ilícito, a plataforma será responsabilizada. Então, ela precisa fazer esse bloqueio. Um dos crimes ou umas situações que são relevantes aí em relação à proteção das crianças é o acesso a plataformas de sexo que comercializam as imagens, etc., né? Ou que permitem um acesso a certos serviços, né, relacionados a essa área. E é uma das coisas que mais desperta a curiosidade, principalmente dos adolescentes, né? Essas plataformas que trabalham com isso, elas podem funcionar livremente, elas podem divulgar livremente o seu endereço na internet. Como é que funciona isso? Porque é uma forma de pensar de que maneira as crianças serão protegidas, né? Uhum. Porque o site, por exemplo, não tem essa regulamentação de idade, de sexo, enfim, eles não estão... Hoje as plataformas não vão poder, mas elas na verdade não podiam, desde nunca, sempre, né? Elas não podiam. Mas elas não tinham esse controle, elas não tinham essa autorização, era, entre aspas, uma autorização velada, deixava ali o conteúdo e se tivesse algum problema, judicializava e resolvia. Hoje não, hoje ele não pode ter acesso de forma alguma a esse conteúdo. E se esse conteúdo for um conteúdo monetizado, que é gerar algum tipo de lucro, ele também não pode, ainda mais se influenciar a criança, se tiver algum tipo de exploração sexual, se tiver ali qualquer tipo de indução à criança para algo errado, tanto puxando ao lado, né, sexual, eles não podem. Então, se tiver essa monetização, a multa para a plataforma é maior e ela também tem que ter medidas ali para proteção da criança. Então, ela tem que proteger a criança, evitar que a criança tenha acesso a esse conteúdo, mas ela precisa agir rápido também, não permitindo que quem coloca esse conteúdo esteja ali online, ela também precisa retirar. Então, assim, ela nunca teve essa permissão e hoje ela está ali. Se acontecer ela está suscetível a ser punida. A punições mais severas. Mas, doutora, deixa eu aprofundar um pouquinho isso para tentar entender. Se você fizer uma busca no Google, qualquer que seja a busca que você queira fazer, o Google vai abrir alternativas para você escolher um site que você quer entrar, certo? Você clica e abre o site, certo? E aí a gente não sabe quem está operando, se está mexendo com sexo, porque você digitou sexo, sei lá, qualquer coisa, certo? Vai aparecer uma série de alternativas, não é isso? Sim.
O Google não tinha que limitar o acesso também, o Google, que é uma Big Tech, a esse mecanismo de busca para crianças? Quer dizer, quando se tiver determinadas palavras, como sexo, por exemplo? Sim, as Big Tech elas vão ter alguns impasses, algumas dificuldades para compreender, até porque a geração de lucro dela é aquela situação de pesquisa. Porém, elas têm que entender que hoje a legislação brasileira ela traz que a prioridade é a criança e o adolescente. Ou seja, se ela ainda não tem esse mecanismo de não conseguir que a pessoa acesse, ela vai ter que criar. Então, assim, alguns sites, vamos dizer que o Google colocou um site específico que está ali hospedado ali por algum motivo, e ele entrou. A hora que a criança entrar naquele site, ou o adolescente, ele vai ter que, antes de ter acesso a esse conteúdo, ter uma verificação. Na verdade, ele vai ter que ter uma verificação no geral, né? Porque ninguém não sabe quem está do outro lado, em tese. Sim. Né? Ele não sabe quem é que está acessando, digitando aquela busca, se é maior, se é menor, se é adulto, né? É essa dificuldade que eu vejo por parte, vai ter que se identificar para poder usar o mecanismo de busca do Google? Cada empresa, por exemplo, o Google, ela vai ter que buscar ali o mecanismo que ela acha mais adequado para se adequar à lei. Desde que ela opere aqui no Brasil, ela tem que se adequar à legislação brasileira. Então, se a legislação está dizendo que esse conteúdo não pode chegar para um menor, não pode chegar para um adolescente, eles têm que impedir que isso aconteça. E se isso acontecer, eles serão penalizados. Formas de que eles possam estar impedindo, por exemplo, quando hospedar uma outra pessoa, hospedar esses tipos de site ali para eles, ou na busca, ou ali no próprio, tem um canalzinho deles ali de domínio, se houver isso, eles têm que ter maior cuidado para que quem acesse, não a pesquisa, mas quando acesse ali o site, seja verificado quem é aquela pessoa que está acessando. Então, assim, no acesso, não na busca por si só. Na busca por si só, não, porque quando ela aparece ali na busca, ele não entra diretamente no conteúdo. Ele não é verdade, fica só naquela relação de site. Na relação, ele precisa mas a hora que clicar num site que pode ser ameaça às crianças e adolescentes, ele precisa vir uma mensagem. Ter uma mensagem, Ele vai precisar do mecanismo ali de proteção. De que forma vai ser isso aí? Cada empresa vai ter que estabelecer. Mas isso não está acontecendo ainda, doutora? Não em todos os sites. Infelizmente, não é em todos os sites. Não em relação a todos os sites. Ao Google, não são em todos os sites. O que está acontecendo muito, assim, que eles estão realmente preocupados e verificando para isso, são as plataformas de redes sociais. Eles já estão realmente colocando o mecanismo de busca, o mecanismo de proteção, controle parental. Eles estão buscando questão do documento. Os jogos hoje, um jogo de criança, por exemplo, Roblox, né? Roblox hoje, por exemplo, ele já está pedindo a documentação para verificar se você é menor ou não. Então, eles já estão à frente um pouco do que a pesquisa do Google, em relação à legislação, a se adequar à legislação. Eu imaginei que sim, porque o Google é uma coisa muito aberta, né? Ele é. Você não tem qualquer pessoa entra em qualquer lugar, né? Sim. Fazendo pesquisa, a partir das pesquisas, né? Enfim. Era essa a pergunta, quer dizer, quando você fala em buscar um ambiente seguro para as crianças e adolescentes, né? De que maneira isso se materializa, que é isso que você explicou, né? Que é essa coisa da gente ter uma ferramenta que limite mesmo o acesso, né? E não basta autorização, né? Não basta. Hoje a autodeclaração, a auto-autorização, ela não é mais suficiente para você se adequar à lei. Aquela plataforma, plataforma, rede social... Isso acaba atingindo também a população de adultos, né? Porque o adulto vai ter que se identificar também para acessar. Sim, eles também precisarão, sim. Porque se você não tem como saber quem é que está do outro lado da telinha, você precisa ali de alguma forma se identificar. Então, o adulto também ele terá que se identificar para comprovar que ele realmente é um adulto. Doutora, nós entramos agora, dia 17, né, do mês passado, sim, que a UECA Digital entrou em vigor. A senhora já vem acompanhando pela OAB como é que está o desenvolvimento dessas plataformas, qual é a manifestação delas, como é que elas estão encarando isso, porque assim, a gente falou de uma coisa bem objetiva. Qualquer pessoa faz busca pelo Google, né? Sim. Sem se identificar, sem nada, né? Ainda que o Google possa saber que aquele computador é de fulano, ou esse aqui, no IP e tal, mas como computador é de uso livre, né? O filho, o pai, a mãe, todo mundo pode usar a mesma máquina. Para ter segurança tem que ser identificado. Isso significa, então, vamos só na sua interpretação do com essa legislação,
O Google, está vendo? O Google, que é a maior plataforma maior de busca, né? A maior máquina de busca que tem na internet, você vai ter que se identificar. Olha, eu sou fulano, tenho tanto aqui minha identidade, tá aqui não sei o quê. Senão você não consegue fazer busca. A progressão é que isso aconteça. Atualmente não está funcionando dessa forma, mas a forma que vai vindo a cobrança, a forma que vai vir, conforme vai vindo essa cobrança maior, eles vão ter que... Eles vão começar a ser punidos daqui. Eles vão começar a ser punidos e vai chegar num ponto que aquele que não se identificar para entrar na plataforma, para não entrar no Google, ele não vai ter acesso. Ele não vai ter como fazer aquele acesso anônimo. Aí eu estou acessando anonimamente aqui para tentar ver algo. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso não vai acontecer daqui no futuro próximo. Não vai ser mais disponível, porque a pessoa precisa. Como é que a plataforma vai conseguir trazer ali esse mecanismo de busca anônima, digamos assim, sem você se identificar, sem ter certeza que do outro lado da tela tem um menor, ou ao contrário, que do outro lado tem algum aliciador tentando trazer um menor ali para ele. Então, ele vai precisar. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e eu volto já. E eu quero continuar esse papo, porque eu acho que é fundamental a gente entender a relevância dessa lei e as transformações que ela vai promover, se tudo der certo, vai promover na utilização da internet, do Google, que é a primeira, aliás, que é realmente assim, o grande motor de busca e é a base, né, de muito do que se tem na internet, vai ter que mudar, né? E as Big Techs, elas têm uma resistência enorme em ser fiscalizadas, enfim. Agora a conversa é com quem tem carro com placa final 8, 9 e 0. Você está sabendo que maio é o mês de vencimento do seu IPVA. Fica ligado, hein? Você pode garantir desconto de até 5%. Ou, se quiser, parcelar em 8 vezes sem juros. E os seus pontos no Nota MT também podem virar descontos. Para emitir sua guia é fácil demais. Acesse cefaz.mt.gov.br ou pelo WhatsApp da Cefaz 65 40 42 9298 e fique sempre alerta para não cair nos golpes. Antes de pagar, valide seu boleto ou Pix no WhatsApp da Cefaz. Vou repetir, 65 40 42 9298. Então, se a sua placa tem final 8, 9 e 0, emita sua guia do IPVA com desconto ainda este mês. Governo de Mato Grosso. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos com a entrevista com a professora Maria Fernanda. Você já parou para pensar no quanto Mato Grosso está melhorando? A gente sabe o quanto é importante ter estrada de qualidade. E aqui não tem lero-lero. O governo de Mato Grosso vai lá e faz. Em 8 anos, são mais de 7.000 quilômetros de asfalto novo em todo o estado. É estrada encurtando distância e facilitando a nossa vida. E na capital, está duplicando a rodovia dos imigrantes. Asfaltou o Cospó do Ouro e o trecho que liga o Sucuri à Guia. Isso sem falar nas novas pontes de concreto, que só aqui foram 11, como a do Atalaia. Avançamos muito. E é assim que nosso estado segue melhorando, porque aqui o trabalho não para. Nossa República está de volta esta semana conversando com a doutora Larice Silva, que é da Comissão da Infância e Juventude da OAB Seccional Mato Grosso. Essa legislação do ECA Digital acaba atingindo em cheio as Big Techs, a gente conversava isso no bloco anterior, e não só em relação às crianças, mas acaba exigindo que cada pessoa que for fazer uma busca no Google ou que vá abrir um site que é impróprio, vamos classificar assim, né? De sexo explícito, ou seja lá, inadequado, vai ter que se identificar e mostrar que não é adulto, que é adulto, ou mostrar que não é criança, né? Como queiram interpretar isso. E isso muda completamente
o ritmo de funcionamento, a estrutura de funcionamento dessas plataformas, principalmente do Google. A senhora acha possível, porque a gente observa a grande resistência que há das Big Techs em fazer qualquer alteração que seja restritiva ao acesso, que limite o acesso, enfim. Isso vale para todo tipo de Big Techs, né? Sejam aquelas das redes sociais, sejam aquelas de navegação na internet. Como é que a senhora vê isso? Vai acabar acontecendo sim? A senhora vai ser obrigada, a senhora adulta, a dizer, olha, sou fulano de tal, estou aqui, tenho tantos anos, principalmente quando operar em terminais que não sejam seus, em computadores ou Macs que não sejam seus, né? Ou PCs, enfim. Como é que a senhora acha que isso vai se dar? Você acredita nessa possibilidade mesmo? Eu acredito sim. Eu acredito que não no futuro próximo, mas eu acredito que sim, que eles vão ter que se adequar. Porque quando a legislação nossa ela vem e ela diz que precisa proteger a criança e o adolescente, se para que haja essa proteção, eu preciso identificar um adulto quando ele entra, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter essa resposta. Essas empresas, elas podem até ali fortemente brigar, tentar dizer que vai ser um controle, mas a lei vem e fala, não é exatamente um controle, mas sim um controle do que está sendo conduzido, do que está sendo trazido para as crianças, para os adolescentes em si. Se tem questão, a gente colocou sites ali, tem algum conteúdo explícito, algo nesse sentido. Então, a criança, ela não está em idade para ter isso, a formação dela não está. Então, hoje, a gente tem que pensar assim, no mundo físico, eu permitiria que meu filho tivesse esse tipo de conteúdo, verificasse. Então, não vejo muito problema por parte dos pais em adotarem medidas de cobrar a responsabilidade dos filhos. Embora a gente saiba que as crianças hoje têm um acesso muito grande, né, a tudo na internet. Tem muito tempo de tela, né? E às vezes os pais não conseguem controlar isso. Mas, com certeza, com relação ao acesso pelo menos nesse tipo de informação, de sexo explícito, ou de jogos perigosos, ou de apostas em jogos, porque também pode acontecer, né? Sim. É um negócio muito sério. Acho que tem essa dificuldade aí que vai ser um grande enfrentamento, eu acho. Sim, vai ser. As famílias, elas tinham esse enfrentamento, entre aspas, sozinhas, porque elas não tinham ali as plataformas sendo responsabilizadas. As plataformas só eram responsabilizadas quando era judicializado. Antes, não. Hoje, com a ECA Digital, é o contrário. Primeiro, elas precisam agir, elas precisam evitar que isso chegue para a criança, fazendo com que uma força, junto com os pais, para que não chegue esse conteúdo para aquela criança, para aquele adolescente. Então, assim, mesmo que, aí voltando àquela questão das empresas, né? Mesmo que elas encontrem resistência, elas vão ter que se adequar. Então eu acredito que, talvez não próximo, mas que com o tempo, quando virem as punições, quando realmente demonstrar, olha, a lei, ela está no Brasil, ela pegou, a gente brinca com a lei pega, né? A lei pegou no Brasil, a gente precisa se adequar, eles vão procurar mecanismos de adequação. Uma pergunta. O ECA prevê a possibilidade de iniciativa dos pais em relação às plataformas? Por exemplo, um processo, olha, meu filho assistiu aqui porque vocês não impediram ele de assistir. O pai ou a mãe, os pais da criança, acionarem diretamente as plataformas e as Big Techs para que elas sejam responsabilizadas, ou o formato é denunciar o Ministério Público para que o Ministério Público faça essa cobrança judicial. A primeira situação é feito um mecanismo de denúncia. Você precisa fazer essa denúncia ou pelo Ministério Público ou pela própria delegacia. Tem a Sanfé, também tem ali o canal específico deles para denúncia anônima, caso o pai se sinta. Às vezes é um conteúdo um pouco complicado, um pouco delicado, então o pai não quer fazer, ele pode fazer a denúncia anônima também, ou diretamente, mas primeiro ele tem que fazer a denúncia. E aí, dentro da própria plataforma também, a plataforma precisa trazer esses mecanismos de onde vão fazer a denúncia. Não vai poder só ter um caminho muito longo para ser feita essa denúncia. Eu entrei na plataforma, entrei no site, eu tenho que entrar, não sei, na configuração, em vários locais para conseguir fazer isso. Não, eu tenho que ter um canal mais rápido para conseguir fazer essa denúncia. E quando a plataforma, o site perceber que essa denúncia é relacionada a menor, é relacionado ali a adolescente, com conteúdo explícito, com bullying, com cyberbullying, algo nesse sentido, eles precisam retirar num prazo ali de 24 horas, eles precisam fazer essa retirada e depois eles vão verificar o que estava acontecendo realmente. Hoje, atualmente, antes
antes da lei, né, antes de vir ela, do ECA digital, funcionava de que forma? Primeiro é judicializado, primeiro eles verificavam para depois fazer essa retirada. Agora não, precisa ser combatido no máximo 24 horas quando se observar e que se houver essa denúncia. Então eles não podem permitir que viralize, eles não podem permitir que seja monetizado. Então o pai, o que acontece? Ele vai ter esse auxílio, é um auxílio a mais para o pai. Na hora que ele perceber que tem algo errado nesse sentido, ele precisa fazer a denúncia ali e a plataforma precisa agir. Se a plataforma não agir ou ela tiver falhas no momento dela fazer, ter esse comportamento dentro da sua falha, que ela será punida. Está me dizendo o seguinte, que o ECA Digital reconhece oficialmente o risco dos algoritmos para as crianças, porque essa é uma situação, né? Agora eu queria saber o que isso significa, sob o ponto de vista jurídico, porque os algoritmos são a essência, é a grande ferramenta que move os interesses, ou que atende os interesses das Big Techs, né? São eles que levam você a consumir determinados conteúdos, né? Mesmo que você não tenha pedido, né? Basta que eles percebam que aquilo pode atrair você e já começa a receber anúncios, começa a receber informações e conteúdos relacionados. Do ponto de vista jurídico, essa percepção da lei, esse reconhecimento da lei de que os algoritmos eles efetivamente prejudicam as crianças, colocam as crianças em risco, o que significa isso, do seu ponto de vista jurídico? Hoje, o ECA ele vem dizendo que esse algoritmo ele influencia. Antes se tinha uma ideia de que ele poderia influenciar. Hoje não, eles vêm afirmando, ele influencia. Então, no momento que a plataforma ela está influenciando esse algoritmo, o que ela tem que fazer? Ela tem que influenciar para o bem, digamos assim. Ela teria que influenciar para o bem em que sentido? Se ela reconhece que tem um conteúdo ilícito, ela reconhece que tem que existe ali algo que está sendo empurrado para a criança que não é algo que realmente deveria ser feito. Não só ilícito, né, mas quando também volta a questão do cyberbullying, incentivo a algumas brincadeiras que o pessoal incentiva a criança a se automutilar, ou algo também de jogos, onde os jogos são jogos ali violentos. Então, assim, questões de aposta, jogos que remetem à aposta e pode estar induzindo a criança logo cedo querer ter esse gosto, algo nesse sentido pela aposta. Então, tudo isso é um conteúdo que não pode ser trazido para a criança. Então, quando o algoritmo percebe que é uma criança utilizando, ele não pode estar trazendo. Então, vai influenciar diretamente no lucro deles. Então, por isso também essa resistência, porque eles sabem que isso vai influenciar diretamente. Porque eles induzem, eles colocam ali aquele conteúdo para que você consuma, né? Principalmente nas redes sociais, elas foram feitas para que a gente consuma cada vez mais. Então, eles não vão poder fazer isso mais, vão ter que ter um controle, eles vão ter que demonstrar que eles têm esse controle ali e não trazendo suficientemente conteúdo para essas crianças. A senhora citou alguns dos riscos. Quais são, na sua opinião, os maiores riscos enfrentados? A senhora falou de cyberbullying, falou da questão de vídeos que viralizam, às vezes simulando determinadas ações violentas, né, por parte de crianças. Enfim, na sua avaliação, o que pesa mais? A exposição precoce da criança. Porque quando você tem uma exposição precoce, até nós adultos, a gente tem uma exposição exacerbada, e aí no caso da criança precoce a determinados conteúdos, você gera ali na criança desenvolvimento descontrolado, desenvolvimento que pode afetar psicologicamente, desenvolvimento que pode afetar moralmente. Então, no meu ponto de vista, ali essa exposição precoce da criança em conteúdos que não deveria ser para a idade ali, não foram cuidados, não foi tratado um cuidado suficiente para que ele não tenha acesso, vai ser o principal mal, né? Assim, vai ser algo que mais vai ser ruim para a criança, digamos assim, no seu futuro. Então, acho que esse seria um dos principais, né? Não temos só esse, mas seria um dos principais no meu ponto de vista. E a gente sabe casos de situações de crianças e adolescentes que até se suicidaram em função de situações vividas nas redes sociais. Sim, seja um bullying, seja eu falo agora a palavra cyberbullying, né? Que acaba sendo uma tradução do que acontece no mundo digital, né? Sim. Mas isso é uma violência muito grande, né? Mas isso não cai naquela coisa de que é o pai que tem que limitar o uso de tela?
Porque esse é um problema. Sim. Certo? Esse é um grande desafio já para os pais. Né? Hoje você tem a criança acorda, a primeira coisa que quer fazer é ligar a tela, seja o celular, seja o tablet, seja o computador, quer entrar nos jogos, no YouTube, no que for, na plataforma que for, ela quer entrar ali, né? E com um pouco mais de idade, ela não abre mão das redes sociais. Né? E aí acontece tudo o que acontece no sentido da criança estabelecer valores que são diferentes da família, necessidades que ela não tinha e começa a ter, a disputa por audiência, eu tenho mais que a minha coleguinha, tenho menos, então eu tenho que fazer mais, e as crianças começam a produzir um conteúdo, elas mesmas, bastante complicado às vezes, né? E cria essa ansiedade, cria uma dependência, né, emocional daquilo, que afeta toda a parte psicológica da criança. O ECA, na sua opinião, com o ECA digital, ele de alguma maneira contribui para diminuir esse risco? Ele vai contribuir e muito, significativamente. Em que sentido? Quando ele vem dizendo para a plataforma que ela precisa ali, agora não só ficar no mundo de esperar ser provocada, mas sim ela vir trazendo atitudes concretas para poder evitar, ela vem auxiliar os pais ajudando. Os pais, eles já têm em casa, eles já têm que ter as suas regras definidas, eles já têm que conversar com o cliente ali sobre... conversar com as crianças e adolescentes sobre o tempo de tela, trazer regras para a relação dentro da internet, dentro do aparelho, para a criança num contexto familiar. Os pais eles já tinham esse dever e continuam tendo, só que hoje eles têm ali um auxílio a mais. Quando o ECA digital ele vem e fala para a plataforma, olha, se você não fizer isso, você será penalizado. Se você hoje não trouxer esses mecanismos para auxiliar essas crianças, proteger as nossas crianças contra a sociedade, vocês terão uma penalização. Infelizmente, teria que vir essa penalização para que eles realmente viessem ali, digamos, de alguma maneira, mexer no bolso, de alguma maneira movimentar para isso. Então, os familiares hoje, eles têm esse auxílio, é um auxílio a mais para que eles consigam ele conduzir. Só que os pais também não podem simplesmente deixar as crianças simplesmente com o telefone, e ali eles precisam em casa ter esse diálogo com as crianças e com o adolescente, mostrar para eles que não podem ser dessa forma. Assim como a gente fazia quando as crianças iam para a rua brincar, jogar bola, tinha um horário para fazer isso, tinha um tempo, então nas redes sociais, no aparelho também tem que ser dessa forma. A gente vai para mais um intervalinho, volta já já, você que nos acompanha, não saia daí, que num instante estou de volta com a doutora Silva. Você já parou para pensar no quanto o Mato Grosso está melhorando? A gente sabe o quanto é importante ter estradas de qualidade. E aqui não tem lero-lero. O governo de Mato Grosso vai lá e faz. Em 8 anos, são mais de 7.000 quilômetros de asfalto novo em todo o estado. É estrada encurtando distância e facilitando a nossa vida. Aqui, na nossa região, o avanço é visível. São quase 700 quilômetros de chão que viraram asfalto, como o trecho de Santo Antônio a Barão, Rosário a Santa Rita do Trivelato, de Nova Brasilândia a Planalto da Serra e muito mais. Isso sem falar nas novas pontes de concreto, que na nossa região são quase 60. É assim que o nosso estado segue melhorando, porque aqui o trabalho não para. Nossa República está de volta esta semana conversando com a doutora Larice Silva, que é da Comissão da Infância e Juventude, lá, e Adolescente e Juventude, né? É Comissão da Infância e Juventude. E Juventude, né? Lá da OAB, Seccional MT. Doutora, uma das grandes preocupações hoje de adultos, de uma maneira geral, é a questão dos jogos eletrônicos, dos jogos, as tais bets, né? Que a liberação desses jogos acabou trazendo uma série de problemas que já estão, alguns inclusive muito graves, que estão destruindo famílias, né? No sentido financeiro, né? Porque as pessoas se viciam, né? E elas, viciadas, gastam o que não têm, fazem sempre na expectativa de que vão ganhar dessa vez e não ganham nunca e acabam perdendo sempre. Mas as crianças também estão expostas a essa possibilidade, né? Já há casos relatados de crianças
que fizeram pequenos furtos para ter o dinheiro, para poder encontrar o jeito de investir. Aí aquela criança que tem a conta, o adolescente que tem a continha do banco, que o pai quer dar para a criança aprender, acaba se envolvendo também nesse tipo de situação. O ECA Digital prevê também a proibição do jogo eletrônico, do jogo pago na internet para as crianças? Para criança, sim. Criança e adolescente, até completar 18 anos, eles também vão ser regidos pela mesma lei. Então, eles também precisam, da mesma forma, se tiver identificar uma criança, cada um que for jogar. Se tiver uma criança, ele precisa identificar que aquela ali é uma criança, se Tudo bem, mas um adolescente. Isso, mas como é que a pessoa, como é que o sistema das bets vai saber que aquela pessoa que está ali é uma criança ou é um adulto? É do mesmo sistema? Vai ter que se identificar? Se identificar através de biometria, dados bancários, quando você fez o cadastro ali nos dados bancários, você colocou que era uma criança. E alguns bancos, por exemplo, hoje eles já têm um controle parental. Quando é uma criança ou menor de 18 anos, o próprio banco já beta. Isso, o banco fica em conjunto com o pai, né, por responsável. Então, ele próprio já vai vetar, ele não vai aceitar fazer transferência para uma bet. Vamos dizer que você está fazendo ali aquela transferência, ele vai vir uma mensagem, um código dizendo que não pode ser feita transferência. Então, o banco, ele também vai auxiliar nesse sentido. Mas a obrigação de saber quem é que está na sua plataforma é das empresas, é da plataforma de aposta. Então, ela vai ter essa obrigação de ter esse controle, de saber se é uma criança ou não. Muito bem. Crianças e adolescentes, na sua opinião, como elas se relacionam com a ideia de privacidade digital, principalmente o adolescente. O adolescente tem essa coisa de não querer que ninguém saiba do que ele está fazendo. Sim. Geralmente que está fazendo alguma arte, vamos dizer assim, né? Está fazendo algo que não deveria, né? É muito comum a gente ver adolescente que se tranca no quarto, se tranca no banheiro, para não deixar que ninguém veja o que ele está fazendo, né? E aí, muito disso depende do esforço da mãe, do pai, da avó, de quem cuida desse adolescente, do né? Responsável. Do responsável. De que maneira isso pode ser trabalhado no campo da justiça? A forma de trabalho será educação. De que forma educação? Trazendo campanhas, demonstrando que ali dentro da rede social, ali dentro do mundo digital, mundo online, ele existe riscos tão perigosos quanto os do mundo físico. Então, eu acredito que de que forma que seria interessante isso? Fazendo conscientização dos adolescentes na escola, na sociedade como geral, na escola, na igreja, na família, mostrando para eles que, por mais que você queira ali a parte de individualização sua, que eu quero ter ali minha privacidade, eu posso tê-la, mas dentro das regras, dentro dos limites permitidos para que eu não me coloque em risco. Então, para que isso seja demonstrado ali para o adolescente, eu acho que teria que ter campanhas de conscientização, campanhas mostrando para ele qual que é o certo e qual que seria o errado, né? Porque por mais que ele queira isso, o pai ele já vem trazendo ali essas informações, ele já vem trazendo essa conscientização. Mas muitas das vezes o adolescente ele escuta um outro adolescente, ele escuta uma outra pessoa e não diretamente um pai. Mas aí acaba também, mais uma vez, sendo responsabilidade do pai e da mãe de fiscalizar. Sim, o seu adolescente, a sua criança dentro de casa. Uhum. Não vai estar sempre dentro de casa, aí já é um problema, mas é um problema que todo adolescente hoje tem um celular, um acesso à internet, ou tem um tablet. Quer dizer, se o pai não colocar na configuração do celular ou do tablet ou do computador uma limitação da idade da criança, estabelecer isso, ele vai conseguir acessar quase todo o conteúdo, não é? A princípio é que ele não deva acessar, mesmo ele não tendo essa configuração. Vai ser barreiras que vão ser criadas. A primeira barreira é familiar. Os pais precisam conversar, estabelecer regras, configurar o seu aparelho ali, o aparelho da criança, para que ela não tenha acesso a esse conteúdo. Se essa primeira barreira falhar, a segunda barreira vem das plataformas. Ela precisa ali trazer mecanismo. Mas quem está ali acessando ali por alguma forma é um adulto, mas não é necessariamente um adulto, está usando uma conta do adulto. Então que por um determinado período, daqui 48 horas ou 24 horas, e esses dados de horário sou eu que trago, não é a legislação, mas a plataforma ela vai ter que estabelecer um limite para, de vez em quando, ela fazer ali novamente uma confirmação de quem está ali. Digamos,
Tem televisões hoje, por exemplo, se você ficar assistindo por um período muito grande, ela aparece na telinha. Não sei se você já viu, ela aparece que ele tem muito tempo assistindo, essa pessoa quer continuar. Então seria algo mais ou menos nesse sentido. Então a gente tem a primeira ali barreira, a primeira proteção, que é o familiar. Se por algum motivo ela falhar, a segunda barreira vem ali das plataformas, vem dos sites, e eles ali têm que procurar esses mecanismos de tentar configurar uma forma de confirmar que aquela pessoa que foi a primeira pessoa que entrou, a primeira pessoa que teve o acesso, continua sendo ela que está ali. Mesma forma o banco. Eu busco muito o banco porque a forma de tecnologia do banco hoje de segurança é mais avançada do que muitos outros sistemas. O banco hoje você entra na conta, se você vai fazer uma movimentação diferente de que não tem um costume, normalmente te pede sua biometria, ele pede que você novamente coloque seu digital, em alguns casos vem mensagem no WhatsApp confirmando o seu número cadastrado no banco, então as plataformas elas vão ter que utilizar-se dessas tecnologias também, para assim perceber que tem uma movimentação diferente do que é o costume de ser usado, ela tenta fazer essa verificação. Doutora, existe, o ECA prevê a responsabilização civil daqueles influenciadores que usam as crianças, né? Ou transformam as crianças em personagens, né? E para ganhar dinheiro, claro, porque audiência significa dinheiro na internet, né? E tem muita criança que é impressionante como elas cativam, né, os adultos. E acabam tendo muita audiência mesmo. Mas é uma forma de exposição. A criança fica exposta, né, e a mãe e o pai acabam ganhando dinheiro com isso. Isso é legal, é permitido? O ECA já prevê que tipo de punição para isso? O ECA já previa que não poderia. E agora o ECA digital ele vem prevendo que você não pode monetizar, que seria ter lucros financeiros com exposição de menores e ainda mais em questões onde pode estar sexualizando essa criança, onde pode estar trazendo conteúdo ilícito, fazendo com que ele faça propaganda de algum tipo de situação que não deveria ser para a idade dele, a questão da aposta, a questão dos jogos que não estão ali na faixa etária da sua idade, então eles não poderão fazer esse tipo de propaganda, esse tipo de exposição, e a plataforma ela tem que barrar em que sentido? Ela não pode monetizar, ela não pode permitir que você ganhe dinheiro com isso, para poder impedir que você faça. Porque querendo ou não, a gente entende que os influenciadores quando fazem, eles não fazem por outro motivo a não ser dinheiro, claro, monetizar para ganhar o dinheiro. Então a plataforma tem que vir e colocar, hoje você não vai mais ganhar dinheiro monetizando com crianças. Se você trouxer criança, fizer conteúdo com criança, esse conteúdo não for um conteúdo voltado para a idade da criança, você não vai poder monetizar. Mas vamos lá. Então, a criança, 8, 9, 10 anos, que é desenvolta, que tem... Porque as gerações mais novas, elas têm uma intimidade com a internet, com a produção de conteúdo muito fácil, né? Elas sabem como fazer, parece que já nascem sabendo até. Tem criança que já nasce sabendo como é que faz. E, de repente, a gente vê, não é comum a gente ver ainda hoje na internet, crianças defendendo um determinado produto, o consumo de determinado produto, seja um brinquedo, seja, enfim, que ela acaba tentando influenciar as pessoas, fazendo a propaganda daquilo, né? Isso está proibido, não pode ser feito, e a criança não pode receber em função disso. Não está... Nem o pai, nem a mãe. Então, depende do conteúdo. Ainda há uma liberação, mas depende do conteúdo. Se o conteúdo que essa criança vai estar fazendo ali é um conteúdo que vai gerar para ele ou para outras crianças e adolescentes algum tipo de prejuízo, não pode. Então, vamos dizer, se eu estou fazendo uma propaganda de roupa, a criança vai ser permitida a criança fazer a propaganda de roupa ali, porque é algo que não influenciaria diretamente ao seu caráter, ao seu desenvolvimento, e nem influenciaria outras crianças nesse sentido. Mas quando vem um conteúdo ilícito, quando vem um conteúdo exploratório, esse conteúdo ele é proibido, ele não pode ser comercializado. A internet tem outros riscos, que vão além da exposição das crianças, da exposição moral, exposição física, né? Como é que a criança que fica exposta à desinformação, que aí ela está sendo vítima de uma ideia? Por exemplo, recentemente, no passado muito próximo, houve uma grande campanha na internet de desinformação acerca da vacina, da vacinação, né? E que pais, adultos, acabaram negando os efeitos da vacina, os efeitos científicos das vacinas, e isso
tem repercutido até hoje, né? Com a queda da vacinação, algumas doenças que estavam erradicadas estão voltando, como é o caso do sarampo, justamente porque os pais embarcaram na desinformação, né, de que as vacinas podem produzir e fazer mal às pessoas, o que é uma inverdade absoluta, né? Como é que é tratado o caso, nesse caso, a desinformação em relação às crianças? Tem algum aspecto, alguma prevenção, alguma medida que a lei preveja e que traga alguma punição para quem desinforma, para quem produz conteúdo que gere desinformação ou não? Não necessariamente o ECA. Essa desinformação ela já vem protegida na LGPD. De que forma? Independente de você estar trazendo ali, que seriam os conteúdos fake news, né? Então, se a gente trouxer esses conteúdos, tanto para um adulto quanto para uma criança, a gente tem o LGPD que traz ali regras, que trazem normas, punições, para que se você trouxer esse conteúdo... Então, é outro mecanismo jurídico para ser acionado. Sim. Nesse caso. Seria a lei de LGPD, que ela já existe e ela vem complementando ali o ECA. Não é necessariamente o ECA digital nessa questão de desinformação, porém, ele vem e complementa. Se acontecer com as crianças, ali está amparado ali. E aí ele não busca só as crianças, no caso da LGPD, ele busca a sociedade como um todo. Se a pessoa colocou desinformação, ela vai ser punida ali. Se ela propagar algo nesse sentido... Trazer como a questão da vacina que você colocou, né? Trazer ali que aquilo ali tem alguns malefícios, mas não traz nenhum dado científico para isso, simplesmente coloca a desinformação, aquela mentira ali. Até porque é desinformação, né? É mentira, né? É uma mentira que é colocada. Mas olha, então... doutora, pelo que a gente já conversou até agora, apesar da importância dessas medidas, eu acho que o ECA pode realmente promover uma grande transformação e que vai beneficiar, sobretudo, as futuras gerações de adultos, né? Essas crianças de hoje que vão ter uma certa limitação, mas todas essas medidas punitivas, ainda que sejam efetivadas e tenham alguma eficiência, elas não substituem de maneira alguma o papel das famílias no controle dos filhos e do acesso, né? Não, ela não vai substituir, ela vem só apenas complementar, ela vem auxiliar. O poder familiar ainda continua com os pais, com os responsáveis pela criança. Ele ainda tem o poder familiar. Só que com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, percebeu-se que dentro da rede social, dentro do mundo online, o pai perdia esse poder. No momento que a plataforma colocava o que ela queria, o algoritmo trazia para a criança ali informações que a criança pesquisou de alguma forma errada, ilícita, e não tinha nenhum tipo de controle. Então, continua sendo a família, continua sendo eles ali com o poder familiar, porém a plataforma a lei vem trazendo que a plataforma tenha regras para poder auxiliar. Então, ela é um complemento. E não só as plataformas como um todo, mas Ministério Público, a sociedade, delegacia, todos eles agora têm um amparo para conseguir auxiliar as famílias nesse sentido. A senhora consegue já, porque, claro, todos nós, de uma maneira geral, sabemos muito pouco sobre esse universo digital, né? Mas eu queria saber o seguinte, a senhora já conseguiu, na sua missão, lá na Comissão da Infância e Juventude da OAB, como uma pessoa que está atuante, que é militante na área do direito, enfim, a senhora já conseguiu identificar qual seria o principal perigo desse mundo digital e que ainda nós não percebemos, que ainda nós não temos ciência, claramente, ou não, ou são as coisas que todo mundo já percebeu? Eu penso assim, que num geral seria o que todo mundo percebeu, porém, a gente tem algo assim silencioso que vem ali trazendo, que é a questão de induzir a criança, que ela precisa estar na rede social, ela precisa estar ali online, digamos assim, para que ela tenha um financeiro, para que ela tenha ali uma conexão com outras pessoas, para que ela tenha uma conexão com os próprios adolescentes dela, e na verdade isso não precisa. Então assim, é silencioso isso no sentido que vai trazer para os futuros adultos, que hoje são os adolescentes e as crianças, complexos, de que se ele não estiver ali dentro daquela situação, não existem, né? Ou são inferiores, ou são... Eles são inferiores, então eu percebo que isso, por mais que ele é tratado, ele ainda é algo silencioso que vem trazendo aos poucos. A gente pensa muito no crime, o ECA Digital, por exemplo, trouxe muita questão do crime, de você sexualizar a criança, de você monetizar a criança, da violência, mas não só isso.
a questão ali silenciosa, onde o psicológico dela, da pessoa, influencia muito. E aí a gente é gravíssimo, né, doutor? Corpo são, mente são. Então é extremamente, no meu ponto de vista, grave, que tem que ser combatido aos poucos, porque não vai conseguir trazer para a sociedade ali a goela abaixo, vamos fazer, não, você vai ter que ser trabalhado aos poucos, e o ECA... Até porque os adultos também já estão envolvidos nesse, né? Porque o que a gente percebe rápido na internet, em qualquer rede social, sim, é essa necessidade que os adultos têm, alguns por questão profissional, outras por vaidade mesmo, por querer se encontrar, quer dizer, em comunidade, por ser reconhecidas, sim, como pessoas, né? E adultos são muito suscetíveis a isso. Imagina crianças e adolescentes, né? Formados, né? Às vezes ainda estão formando seu psicólogo, eles estão formando todo ainda. Como se fosse uma regra, né? Como se fosse uma necessidade absoluta, né? Sim. Então eu percebo que eles são os futuros adultos. Eles são a nossa próxima visão. Então, se a gente não cuidar agora, se a gente não tiver esse cuidado, mesmo que silenciosamente, a gente perceber assim, ó, estamos só protegendo a questão criminal, estamos só protegendo a questão de exposição da criança, não. Você também, no momento que você cria essa barreira, você também está protegendo ele psicologicamente, para que a gente tenha uma sociedade saudável lá na frente. A gente está terminando nosso papo, infelizmente, muito bom, muito esclarecedor. E eu queria ouvir da senhora, qual é o recado que a senhora dá para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó, que cuida das crianças, que é responsável pelo adolescente que tem em casa, como eles devem agir em relação ao uso de telas? Devem ser mais rigorosos, devem acompanhar mais? Qual é o seu recado, vendo o direito sendo construído, né, lá pela OAB, pela legislação, pelo Congresso Nacional, pelas decisões que estão sendo tomadas em relação a essa atividade? A senhora, não sei se é mãe? Sou. Então, está dentro do rol de pessoas que têm uma preocupação permanente com isso, né? Sim. Mas qual é o recado que a senhora dá para uma mãe que tem um filho criança ou um filho adolescente, filho ou filha? Que eles observem mais. Porque por mais que a gente tenta, a gente tem uma vida atribulada, a maioria pai e mãe trabalham fora, saem e acaba pensando que entregar um celular na mão do filho quando chega em casa, por exemplo, cansado para conseguir fazer as coisas, seria talvez a melhor alternativa. Mas eu acho que eles deveriam observar. Então, meu recado seria: observe mais seus filhos, independente da situação. Crie regras dentro de casa. Essas regras que funcionam no mundo físico também devem funcionar no mundo digital. Se você tem uma regra com a sua criança de que ela não pode sair lá fora, se você tem uma regra que a criança não poderia aceitar a balinha, como antigamente a gente dizia, né? A balinha do estranho, não poderia conversar, então ele tem que trazer essas regras, conversar com o seu adolescente, com a sua criança, que dentro do mundo digital também existem essas regras, porque lá também existe perigo, também existe exposição, risco. Então a principal, assim, orientação que eu daria é: observe o seu filho. Observe qual é o comportamento dele e não espere observar algo diferente para que venha com as orientações. Traga a orientação para o seu filho, traga regras bem definidas para que ele entenda o que pode e não pode ser feito, e aí a partir disso observar o que está acontecendo com ele. Acho que seria a principal orientação, dica para que o pai possa ter ali, não um controle, porque crianças e adolescentes são pessoas, são seres humanos, eles vão ter ali as suas vontades, é claro, mas no momento que você delimita isso e que você observa, você consegue evitar muita coisa lá na frente. Então, doutora Larisse, obrigadíssimo pela sua presença, pela sua participação aqui no programa. Parabéns pela sua atuação lá na OAB, nessa comissão especial, que ela é super importante, e que realmente nós precisamos de uma atuação firme, forte, sim, pública, de uma instituição tão importante como é a Ordem dos Advogados no Brasil. É importante no sentido de informar, de distribuir conhecimento, né? Precisa ser muito difundida a questão do ECA, não só pela imprensa, mas por iniciativa da própria OAB e da própria comissão. Então, parabéns, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa. Um abraço a todos e conto com a sua audiência.